Irmãos, hoje eu vou iniciar uma série de mensagens, tá? Onde nós vamos estar explorando o tema do ano de 2026. O tema deste ano é o tempo de colheita. Tempo de colheita. Não é o tempo da colheita, é o tempo de colheita. Depois mais pra frente vocês vão entender isso. É um tempo de colheita, porque é um tempo de colheita em todas as áreas da nossa vida, né? Eu creio nisso, eu creio que o Senhor tem algo tremendo. E o Senhor eu orei e pedi ao Senhor, Ele me deu esse tema, mas Ele, ao mesmo tempo, começou a colocar no meu coração essa palavra. E por isso eu preciso dividir ela. Porque não tem como eu pregar ela num dia só, então nós vamos dividir numa série de 4 mensagens, hoje vai ser a primeira. Porque para mim ter colheita, há um processo, né? Nós temos etapas a cumprir antes de colher. Então essa série vai chamar Antes da Colheita, e ela vai ter 4 pontos e 4 ministrações. Então antes da colheita eu preciso vencer, eu preciso preparar, eu preciso semear e eu preciso cuidar. Tá bom? Então já vai pensando aí, vencer, preparar, semear e cuidar. E hoje nós vamos falar sobre vencer. Vencer desafios. Porque quando um agricultor vai plantar, ele tem que vencer muitos desafios iniciais, né? Às vezes a compra da terra, às vezes investimentos, enfim, ele tem desafios a enfrentar. E essa palavra está no meu coração já há muitos dias, eu tenho ruminado ela, como eu disse, hoje pela manhã, e é sobre isso que nós vamos falar, porque eu creio que 2026 vai ser o tempo de nós tomarmos posse da terra prometida. Posse da terra prometida, é isso mesmo, irmão. Eu queria que você visse 2026 como a terra prometida. A terra em que mana leite e mel. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, sem mais delongas, em Números capítulo 13. E eu quero que você fique com a Bíblia aberta, tá bom? Porque nós vamos estar ministrando nesses dois, no capítulo 13 e no capítulo 14. Se você não trouxe Bíblia, mas está com o celular, tem Bíblia, coloque. Hoje eu não iria projetar os versículos, porque eu quero começar a incentivar vocês a trazerem a Bíblia e lerem na Bíblia, né, para a gente aprender de fato a mexer com ela, tá bom? A manusear as Escrituras. Então, Números capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos, tá bom? E eu vou avisando vocês os versículos e a gente vai pular alguns que são nomes e a gente vai ler os principais. Bom, Números capítulo 13, versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Versículo 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Ramate. Versículo 23. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Versículo 25. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra.
vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas, repete comigo, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Até aí, mas fica com ela aberta. Amém? Bom, esse texto conhecido, o povo estava pertinho da terra de Canaã. Eles estavam aproximadamente a 800 metros de Canaã. E aí Moisés envia os príncipes, ou seja, um líder de cada tribo, para ir até a terra. O texto diz espias, mas no original hebraico não é espia, tá? Não é espiar a terra. É como se eles fossem em missão explorar a terra. Porque espia dá uma conotação de coisa escondida, né? E o nosso Deus não faz nada escondido. Eles foram para explorar a terra, verificar se a terra era boa, se não era, né, como ela era. Então eles não foram espiar, eles foram em missão explorar essa terra. E era um povo que estava ali caminhando a pé, né, no deserto, e eles estavam chegando. O texto vai dizer que depois de 40 dias eles voltaram, ou seja, é aproximadamente 800 quilômetros. Naquela época, Canaã era conhecida como uma terra fértil. Haviam vinhedos extensos. Vocês viram, eu li no versículo 23, o tamanho do cacho de uva? Tinha que ter uma vara e 2 homens para carregar. Eu ainda brinquei ontem, né, lá em Santa Albertina, era uva de tu, né? Gigante, era grande. 2 homens para carregar um cacho de uva. Lá, a arqueologia, né, do lugar, as cidades eram muradas, de muros de até 8 metros de altura, irmãos. E mais 7 de larguras, ou seja, eram fortificadas, como eles dizem. Elas eram protegidas. Então, eram lugares que aos olhos humanos era impossível realmente chegar lá. Fora os gigantes, os filhos de Anak, gigantes de quase 3 metros de altura. Imagine perto de mim, que tem 1,5 metro, né? Mais de 3 metros de altura. Eles eram gigantes. E só que Deus havia dito para eles, olha, no início ele vai dizer, na terra de Canaã que eu vou dar aos filhos de Israel. Já era promessa, Deus daria aquela terra. Ele não diz, talvez eu darei. Eu vou dar. E ele já tinha prometido isso a todos os descendentes, Abraão, Isaac, Jacó. Eu dou uma terra que vai manar leite e mel. Então, essa era a perspectiva. Eles foram para aquele lugar, viram tudo isso. E quando voltam, eles dão um relatório para Moisés. Versículo 27 e 28 vai dizer, nós fomos a terra a qual você nos enviou. E aí eles continuam, de fato, é uma terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos. Na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, de fato, ela é boa e rica. Eles viram,
O que Deus tinha dito era verdade. A terra é boa, é extremamente boa, exatamente como Deus diz. Mas vem uma palavrinha aí que muda tudo e eu mandei vocês repetirem. Eles vão e dizem, mas a terra é boa, mana, leite e mel, tem uva gigante, tem romã, tem pico, tem tudo isso. Mas o povo é poderoso, as cidades são fortificadas, há muitos gigantes. É como se eles estivessem dizendo assim, ó, a terra é maravilhosa, mas não é para o nosso bico. Nós não vamos conseguir não. Lá é muito difícil, nós não vamos entrar não. É impressionante, irmãos, como uma pequena palavra com 3 letras pode virar a chave inteira do coração de um ser humano. Mas, irmãos, a diferença entre o medo e a fé sempre vem depois de um mas. Dos 12 homens, dos 12 líderes que foram para a terra prometida, 10 vieram com mas negativo, com mas pessimista. Mas 2, Josué e Caleb, tinham mas diferente. Porque eles não olharam para o problema, eles olharam para o Deus Todo-Poderoso que eles serviam. Irmãos, 2026 está diante de nós. A nossa terra prometida está diante de nós. E essa terra é desconhecida. Nós não sabemos o que vai acontecer em 2026. Nós não sabemos o que virá. E vai ser um ano de tensões, de debate, de distração, de desafio social. Sim, é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo, é um ano de muitas incertezas, tudo isso é verdade, mas em nome de Jesus, depois do mas, precisa vir fé, irmão, precisa vir fé. Será um ano de muitos desafios, mas o nosso Deus é fiel. Será um ano de disputas, de opiniões, mas o nosso Deus pode nos unir. Será um ano de contradições, mas Deus nos levará para fora de 4 paredes dessa igreja. Mas a escolha do nosso mas será um ano desafiador, mas Deus cumprirá o que prometeu. Aqueles homens disseram, a terra é boa, é excelente, mas tem muito problema, mas tem muito desafio, a coisa é difícil. Irmão, pensa comigo, se aquele povo que saiu daquela, voltou, viu tudo aquilo que eles viram, chegassem e disseram, ó, lá tem muito gigante, tem cidades muradas, um povo poderoso, mas o nosso Deus é maior, o nosso Deus faz muito mais. Nós podemos lembrar de tudo que Ele já fez por nós. Ele nos libertou do Egito, Ele abriu o mar vermelho para a gente passar, Ele nos libertou, Ele nos deu vitória, Ele fez uma nuvem nos proteger do sol durante o dia, fez uma coluna de fogo nos proteger à noite do frio, Ele nos protegeu, Ele mandou maná do céu, nós comemos comida que caía do céu, Ele fez tudo isso, fez brotar água da rocha. O nosso Deus é muito mais poderoso. Então vamos conquistar a terra que Deus já nos deu. Irmãos, se eles dissessem isso, eles estavam a 40 dias da terra prometida. Um passinho para tudo que eles viveram. Irmãos, a nossa resposta depois do mas faz toda a diferença do que nós vamos viver e do que nós vamos fazer outros viverem conosco. Você já ficou perto de gente pessimista? Misericórdia. Olha, 2026 está chegando. Ano de eleição. Olha, mas vai ser bênção. Vai ter Copa do Mundo, vai parar tudo. Sabe? Nós precisamos ser diferentes. E é isso que eu quero falar para vocês, irmãos. Porque em nome de Jesus, 2026 será o tempo de colheita. Mas para isso nós vamos precisar tomar posse dessa terra. E a gente vai precisar ser como Josué e Caleb. Nós vamos precisar enfrentar os desafios, vencer os desafios. Mas tudo isso, todos os desafios vão ficar de lado, porque nós cremos num Deus que é poderoso e nos dará vitória. Porque se Deus é por nós, meu irmão,
Quem vai ser contra nós? Quem vai ser? E a colheita vai vir não porque vai ser um ano favorável, não, irmão. A colheita vai vir porque Deus é poderoso e nós seremos obedientes. Nós seremos obedientes. Só que para isso a gente precisa aprender alguns princípios. E eu queria falar com vocês rapidamente 3 princípios para nós vencermos os desafios antes de iniciarmos aí o outro processo, que é preparar a terra. Para a gente vencer, o primeiro princípio é mudar as nossas respostas e atitudes. Você vai virar para o teu irmão e vai falar: você precisa mudar suas respostas e suas atitudes. Irmãos, enquanto o povo murmurava, reclamava, Caleb responde diferente aí no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Irmão, isso não é coragem vazia. E hoje eu não estou querendo pregar nada de uma mensagem positiva para você. Você pode, não. Nada de coaching aqui, não. O que eu quero mostrar para você é que nós temos um Deus que é poderoso. E nós precisamos ver e enxergar isso nesse início do ano. Porque a coragem de Josué não foi vazia, mas era uma convicção baseada na fidelidade de Deus. Ele cria num Deus fiel, poderoso. Irmão, as nossas respostas e as nossas atitudes diante dos desafios são o grande segredo de nós sermos vitoriosos ou não. É o grande segredo. Se a gente começar dizendo que 2026 vai ser um ano difícil, um ano de confusão, um ano de divisão, e a gente vai enxergar só isso, irmão. Mas se nós dissermos: será um ano desafiador, mas Deus agirá através de nós, será um ano intenso, mas nós cresceremos em unidade, será um período turbulento, mas nós veremos vidas sendo transformadas. É isso que nós vamos ver, é Deus agir. É isso, meu irmão. Essa precisa ser a nossa resposta positiva, mesmo diante de incertezas, de lutas e de desafios. Mas responder uma coisa, e minha atitude? Porque tem muita gente que fala muito e faz pouco, né? Nós precisamos também agir, porque atitude é fé encarnada, meu irmão. Eu só ajo quando eu creio, então aí de fato eu vou agir. Irmãos, nós vamos precisar de fato sair das 4 paredes dessa igreja. Nós vamos precisar. Porque ser crente dentro da igreja é facinho, meu irmão. É fácil demais. Mas eu quero ver lá fora. As nossas respostas e atitudes têm que ser lá fora. Lá fora nós vamos precisar parar de pensar só na nossa salvação, só no nosso umbigo, mas naqueles que estão perecendo lá fora. É eles que querem ver a nossa resposta, é eles que querem ver a nossa atitude. Irmão, nós vamos precisar parar de ser crente de banco, que vem todo domingo bater o ponto aqui. Não, meu irmão, Deus não quer isso. Deus quer mais. Ele quer que nós vamos em missão explorar a terra, em missão, e testemunhar lá fora com as nossas atitudes, com as nossas palavras, vivendo e praticando as escrituras, meu irmão. Caleb tomou posse da terra prometida porque ele respondeu e agiu de forma correta. Ele viu os mesmos desafios que os outros viram, certo? Mas por que então ele viu diferente? Porque ele cria no Deus poderoso que ele tinha. Diz que uma professora, uma certa vez, levou um copo d'água até a sua sala e ela perguntou: o que vocês veem? E alguns disseram: é um copo meio cheio. Os outros: é um copo meio vazio. Mas um aluno virou e falou: eu vejo uma oportunidade. Se eu beber, mata a minha sede. Se eu jogar numa planta, eu rego ela. Se eu jogar no meu rosto, eu vou refrescar o meu rosto. Vai depender do que eu vou fazer com ele.
aquela professora olhou e disse: o problema não é o copo, não é a água, é o que você faz com ele. Irmãos, o desafio de 2026 não é o copo, não são as lutas, mas vai ser a nossa atitude diante das lutas. É o mas que nós vamos escolher. É a lente por onde nós vamos ver esse ano. Porque fé não nega a realidade, irmão. A fé não nega a realidade, mas ela redefine o significado. Ela muda o significado. Caleb viu o mesmo copo, viu as mesmas muralhas, viu o mesmo gigante, mas ele interpretou tudo diante da fidelidade e do poder de Deus. Foi isso que ele fez. Então, meu irmão, esse ano, mude suas respostas e mude as suas atitudes diante dos desafios que virão, porque vai vir. Mas o segundo princípio que eu quero compartilhar com você: influencie os outros. Vira para quem está do teu lado e fala: influencie os outros. Agora eu quero que você olhe o capítulo 14, porque o capítulo 14 vai dizer que o povo levantou e gritou em alta voz e chorou a noite toda. Eles murmuravam. Olha o versículo 2: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo no deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Eita, pô, cabeçudo, né, Vala? Eu brinco, falo aqui, a expressão cabeçudo é aquele que temoso, né? Gente, esse povo tinha visto tantas coisas, tantas grandezas, e agora eles começaram: é melhor voltar para o Egito. Por que Deus tirou nós de lá? E reclamando: ó Deus, ó céu. E reclama, e reclama. E diz que esses 10 homens influenciaram toda a congregação. O povo chorou e gritou em alta voz a noite toda. O versículo 1 do capítulo 14 vai dizer: a noite toda, irmão. Mas Josué e Caleb foram diferentes. Enquanto aqueles homens influenciaram o povo para o medo, Josué e Caleb influenciavam para a esperança. Olha o versículo 6 do capítulo 14. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Os espias influenciaram para o medo e Josué e Caleb influenciaram para a fé. Irmãos, o que mais nós vamos precisar fazer no ano de 2026 é influenciar pessoas. Mas para quê e no que você vai influenciar? Para a fé? Ou para o desânimo, para o medo? Para onde? Irmãos, é impressionante que os pessimistas fizeram todo mundo chorar, todo mundo gritar, porque o medo vira eco. Você já teve a experiência de não ter medo de alguma coisa e alguém começar a falar, você começa a ter medo daquilo que você nem tinha medo mais? Porque é apavorante. O medo ecoa, mas a fé, quando é vivida de fato, irmãos, ela também ecoa muito mais, porque ela desperta esperança. Josué e Caleb estavam dizendo: sim, existem muralhas, sim, existem gigantes, mas o Senhor está conosco. Ele está conosco. Irmãos, 2026 será um ano de igreja, vai precisar influenciar o mundo, mas nós vamos precisar influenciar não para o medo, para a fé. E fé não é cegueira, fé é ver além do que os nossos olhos podem ver. O que Hebreus vai dizer? Fé é certeza das coisas que não... Você não vê, meu irmão? Você não vê, isso é ter fé. Fé é lembrar o que Deus já fez. Irmãos, mas esse ano a gente vai precisar também influenciar, não só para as pessoas entrarem com fé, mas nós vamos precisar influenciar as pessoas com o amor de Deus.
transbordar desse amor, transbordar Cristo nas nossas vidas. As pessoas vão precisar ver Jesus em nós, meu irmão. Eu não quero que ninguém aqui seja crente. Como é que é, meu bem? Ele está filmando, mas... Como é que é da poça que você fala? Não quero nenhum crente poça d'água aqui. Que é aquele crente que chega na rodinha, todo mundo vai embora. Todo mundo sai. Não, irmão. A gente tem que ser aquele que onde a gente está, todo mundo quer estar perto para ouvir sobre Jesus, para ouvir sobre as vitórias, para ouvir sobre os testemunhos, sobre a conquista que Deus tem feito. Irmãos, nós vamos precisar fazer isso. Porque aquele povo estava influenciando tão mal que eles estavam sendo ingratos, irmãos. Eles queriam levantar outro líder para voltar para o Egito. Eles queriam apedrejar Caleb e Josué. Olha que povo ingrato, irmão. Mas sabe por quê? Porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo. E quantas vezes eu e você fazemos o mesmo? Nós olhamos pessoas corajosas, enfrentando os desafios da vida, e nós dissemos, não, será que vai conseguir? É muito difícil. Vai quebrar a cara. Mas sabe por quê? Porque a gente tem medo e não faz. E aí o outro vai fazer, a gente fica criticando. Foi isso que eles fizeram, eles tinham medo. Então era mais fácil criticar. Era mais fácil criticar. Irmãos, nessa noite o Senhor está nos desafiando a termos pela frente e vemos pela frente 2026 com os olhos da fé, com ousadia. Irmãos, é impressionante o que Deus diz sobre esse povo incrédulo aí no versículo 11. Olha o que ele diz. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? O próprio Deus estava indignado. Até quando? Na versão, tradução, linguagem, pastora Juliane, até quando esse povo vai ficar me provocando? Até quando esse povo vai ficar cabeçudo? Vai continuar não crendo, não vendo nas coisas que eu prometi, que eu fiz. Irmãos, diz que em 1977 houve um apagão em Nova York. E aí foi uma calamidade, pessoas começaram a invadir comércio, saquear, aquela loucura entre as pessoas, tal, uma confusão, mas num bairro específico, pessoas começaram a sair com velas, lamparinas, nessa época era lamparina, lampião, e eles começaram a gritar, fiquem perto da luz. E todo mundo ia ficando perto da luz, e aí eles se acalmavam e se protegiam daquele caos. Mais tarde, um jornalista, fazendo a matéria sobre o ocorrido, disse assim: a diferença entre o medo e a segurança daquela noite foi apenas alguns metros. A distância entre a escuridão e alguém segurando uma luz. Influência é exatamente isso, irmão. Nessa noite o Senhor nos convida a segurar a luz que é Cristo, porque Cristo diz: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Que as pessoas venham nos seguir, nós precisamos influenciar as pessoas com essa luz. Josué e Caleb foram duas lanternas no meio daquela escuridão, eles foram. Nós precisamos entrar agora 2026 com essa luz, irmãos, e influenciar pessoas. Mas terceiro e último ponto e princípio, tomar posse da promessa. Primeiro, é preciso mudar as minhas respostas e atitudes. Segundo, eu preciso influenciar as pessoas. Terceiro, eu preciso tomar posse da promessa. Vira para o teu irmão agora e vai falar: toma posse da promessa. Irmãos, Moisés, porque o povo começa a se irar, falar mal. E aí o capítulo 14 vai dizer que o Senhor queria matar, exterminar todos esses incrédulos. E Moisés começa a interceder, mesmo sendo rejeitado por aquele mesmo povo. Ele começa a interceder e ele começa a destacar o caráter de Deus. Olha o versículo 13. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com teu poder fizeste a este povo sair do meio deles,
mas também o disseram os moradores dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se, rico em bondade, Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Irmãos, Moisés nos dá um grande exemplo aqui. Porque mesmo quando as pessoas não acreditarem em nós nesse ano, mesmo quando as pessoas não crerem no Deus que nós servimos, nós não podemos amaldiçoá-los, mas nós temos que interceder por eles. Tem gente que quando é debatida a sua fé, fala: misericórdia, sangue de Jesus, queima Jesus. Não, meu irmão. Você vai orar: Senhor, muda o coração. Nós precisamos interceder. Se tinha alguém que tinha todos os motivos do mundo para falar para Deus: Deus, mata esses infelizes, tudinho, e me dá paz, era Moisés. Porque esse povo azucrinou Moisés o tempo todo. Mas ele não. Ele intercede para Deus perdoar aquele povo. A atitude de Moisés é maravilhosa. Ele fez com que, pediu para que Deus derramasse a sua graça sobre eles. Entretanto, todo pecado tem consequência. Eles tiveram castigo. Não foi, ficaram vivos, felizes para sempre, vão para a terra prometida, está tudo certo. Não. Olha o versículo 28. O decreto de Deus. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Nesse deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Caleb, filho de Jofoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando o ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos, e terão experiências do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí morrerão. Se você não sabia por que eles não entraram na terra prometida logo de cara, está aí. É por isso que eles ficaram vagando 40 anos no deserto, enquanto eles estavam a apenas 40 dias da terra prometida. Porque murmuraram contra o Senhor. A incredulidade prolonga caminho, meu irmão. E a murmuração atrasa processo. Mas a fé destrava portas. Esse povo murmurou, esse povo só reclamou. A terra estava logo ali. Mas o medo convenceu eles que era perigo demais, era perigoso demais. Irmão, incredulidade vai deixar você parado nesse ano. Murmuração vai fazer você perder a bênção. Porque a palavra de Deus, não sou eu, não vai entrar no reino de Deus. Lembra lá da listinha? Beberrões, mentirosos, idólatras e... tem uma palavrinha lá, você já leu?
Murmuradores. Murmuradores. Irmãos, se nós cremos que 2026 será um ano de colheita, se nós vamos precisar tomar posse dessa promessa, mas para isso a gente tem que parar de murmurar, de ser incrédulo e confiar que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, porque é o poder dele que opera em nós. Não é porque nós somos poderosos, não, é porque o poder dele opera em nós. Agora, se você escolher ficar murmurando, reclamando, o ano vai ser muito difícil, eu tenho muito compromisso, eu não vou conseguir pagar minhas contas, eu não tenho paciência com esse povo, para evangelizar esse povo, deixa esse povo sofrer, sinto muito, meu irmão, mas você vai ficar no deserto rodando. E não vai receber as bênçãos que Deus tem para você. Se nós escolhemos murmurar, ficaremos vagando. Se nós escolhemos crer, tomaremos posse da promessa. Tiago 3, 9 e 10 diz assim, ele está falando da língua. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Irmão, a nossa boca tem poder de bênção e de maldição. Se você começar dizendo que o seu ano vai ser um fracasso, vai ser uma catástrofe, vai ser difícil, vai ser mesmo. Porque você já está profetizando sobre isso. Mas se você disser, 2026 vai ser um ano difícil, tenho muita batalha, tenho muita coisa, mas o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e eu creio que Ele está comigo, e Ele vai me dar vitória em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos domar nossa língua, e a gente precisa entender o princípio da semeadura. Gálatas 6,7 vai dizer, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Mas isso é assunto para outras partes da série. Irmãos, hoje diante de 2026, Deus está perguntando para mim e para você, depois do seu mas, virá medo ou fé? Diz que um casal chamado Marcos e Fernanda, é um testemunho, eles estavam enfrentando uma situação muito difícil, que parecia sem saída. O Fernando perdeu o seu emprego, a esposa estava grávida do 3º filho, eles tinham acabado de financiar uma casa, e eles entraram em desespero, porque só ele podia trabalhar, e eles não sabiam o que fazer, eles estavam, o marido dizia, Fernanda, nós não vamos conseguir, isso é muito grande, e a Fernanda era uma mulher de fé, e ela diz, é muito grande, mas o nosso Deus é maior ainda. E aí naquela noite, ela convenceu ele que ao invés de murmurar, eles podiam fazer algo diferente, orar, e eles não oraram pedindo para que Deus desaparecesse com o problema, não, eles oraram pedindo para que Deus ajudasse eles a vencer o problema, fortalecer, dar estratégias. E no domingo seguinte, o Marcos chegou na igreja e falou, pastor, eu trabalho com manutenção, sou pedreiro, faço vários serviços, eu quero trabalhar para a igreja, mas de graça, eu estou com tempo livre, eu quero fazer as coisas, eu quero arrumar, deixar a igreja bonitinha. E ele começou a fazer, e a Fernanda sentiu no coração de aconselhar mulheres que estavam passando por dificuldades, a orarem com elas, e começou a visitar, compartilhando a fé dela. 2 meses depois, um membro da igreja conhecia alguém que precisava de um funcionário, e aí chamaram o Marcos, e o Marcos foi contratado. A vida não ficou fácil de um dia para o outro. Não foi, eles oraram e tudo se resolveu, não. Mas a vida mudou através de uma atitude, depois de um mas. Um mas mudou tudo. Hoje o Marcos e a Fernanda têm um negócio próprio. Eles trabalham
e mais importante do que tudo, eles influenciam pessoas a amarem a Cristo, a servirem a Cristo. E eles testemunham dizendo: eu já tive onde você está, mas descobri que depois do mas, vem Deus. Depois do mas, vem Deus. Hoje o Senhor está nos chamando, eu e você, para mudar as nossas respostas e as nossas atitudes. Para influenciar com fé e não com medo. E para tomar posse de verdade da promessa. Mas antes da colheita, nós vamos ter um processo a percorrer. Esse é o primeiro. Vencer os desafios que virão. Mas nós teremos outros. Nós teremos que preparar a terra, semear a terra e cuidar da terra. A terra é 2026, é essa igreja. E nós precisaremos entender isso. E eu quero convidar você, então, a entrar nesse ciclo do cultivo espiritual. Para aí sim, nós entrarmos no tempo de colheita. Então, se você deseja viver essa jornada comigo, com essa igreja, com as nossas famílias, com a IPI de Jales, ou aonde você morar, porque eu sei que hoje nós temos muitos visitantes. Se você quer, assim como nós, ter um ano extraordinário, cheios de lutas, cheios de problemas, cheios de batalhas, mas com um Deus Todo-Poderoso junto com você, eu convido você a ficar de pé e nós vamos orar. Amém? Pai Santo e queridos, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque hoje é o primeiro domingo do ano de 2026. O primeiro culto do ano, onde nós iremos participar da primeira ceia do ano. Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelo ano que o Senhor nos deu em 2025. E nós entramos 2026 já gratos por tudo aquilo que o Senhor fará. Porque cremos que o Senhor fará grandes coisas. Pai, nós cremos que o Senhor nos deu, ó Deus, o tema deste ano como um tempo de colheita. Nós cremos que nós colheremos cachos de uvas extraordinários. Cremos que nós colheremos, ó Pai, em todas as áreas da nossa vida. Nós colheremos na área espiritual, mas colheremos também na área financeira, colheremos também na área emocional, colheremos na área física, Senhor. Nós iremos colher porque o Senhor estará conosco. Sabemos que desafios virão, lutas teremos, aflições teremos, mas temos um Deus que é infinitamente mais poderoso do que todas essas aflições que passaremos. Cremos num Deus que é aquele que diz na tua palavra que nós já somos mais, muito mais do que vitoriosos, porque é o teu amor que é derramado em nós. Deus, nós cremos de fato que nós venceremos muralhas, venceremos gigantes e habitaremos na terra prometida, e iremos colher muitos e muitos frutos, porque é promessa do Senhor e porque o Senhor está conosco. Então nos ajude, Pai, nos ajude a termos as respostas certas diante das lutas, nos ajude a termos a atitude certa, nos ajude a influenciar outras pessoas, a vivermos um ano extraordinário. E também a influenciarmos outros a conhecerem o Deus Todo-Poderoso. E também, Pai, a tomarmos posse de fato e de verdade das Tuas promessas. Só assim nós iremos passar para a segunda etapa, de preparar a terra, de semear, de cuidar. E assim iremos colher. Deus, nós te pedimos, nos ajude, nos fortaleça. Fecha a nossa boca para murmuração, Senhor. Repreenda em nome de Jesus todo espírito de murmuração que há entre nós.
e que nós possamos olhar como Josué e Caleb. Vamos, porque nós somos perfeitamente poderosos para alcançarmos os nossos objetivos. Deus, muito obrigado. Essa é a nossa oração, crendo pela fé que há no nome de Jesus, que nós teremos um ano de grande, abundante e poderosa colheita, em nome de Jesus. Amém e amém.